Vou dizer o seguinte, quando o jogo já estava 5-0 para a Alemanha, eu fiquei preocupado com a minha filha pequena. Ela tem 12 anos de idade. E eu liguei para ela para dizer, calma e tal, não sei o quê. E ela me disse a seguinte coisa aos 12 anos de idade. Ela disse, pai, futebol é uma coisa, o país é outro. Agora nós vamos cuidar da eleição. 12 anos de idade. Eu quero dizer o seguinte, nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. E eu, se de cabeça, se eu me lembro, o Brasil só levou 6 gols uma vez na vida. Foi na Copa de 38, se eu não me engano, contra a Polônia. Assim mesmo foi 6-5. Mas a questão é uma questão mais forte e mais contundente. Isso se chama o seguinte. Fiquei ouvindo esse tempo todo um monte de gente falar Copa das Copas. Fiquei ouvindo durante um monte de tempo falar que era uma Copa do Esplendor. E eu quero dizer o seguinte, futebol é futebol. Eu duvido quem não é muito ligado em futebol se a gente tinha alguma vez na vida ouvido falar em tal de Fernandinho. Não estou dizendo que ele é bom ou que é ruim, mas hoje isso não é mais um esporte. É dinheiro em cima de dinheiro. E esse dinheiro é o que provocou toda essa Copa do Mundo com 12 cidades sedes. 12. Quando o recomendado eram 8, 7. E esse dinheiro, me perguntaram quando eu estava entrando aqui e agora. Eu digo agora somos nós, eu e você, que vamos pagar a conta da Copa das Copas. Comentei uma vez aqui no nosso Cidade Alerta que o Filipão devia estar treinando o time e, em vez de estar treinando o time, estava fazendo publicidade em tudo que era canto, como se já fosse o campeão. E eu vou contar uma coisa. O jogo de futebol pode ser jogo de futebol, um ganha, outro ganha. Mais de 7, um sujeito pega um jogador que só entrou no time há alguns minutos e escala contra a Alemanha, me desculpe. Agora vem a hora do terror, que é a gente pagar a conta do delírio de várias autoridades, algumas que já nem mais estão no governo, de fazer uma Copa maior do que nós podíamos como cidadãos e ter uma conta agora para ficar no nosso bolso. Estádios superfaturados, estádios que não vão servir para nada, e eu sinto-me literalmente confortável para falar. Sabe por quê? Porque desde o início eu estou falando a mesma coisa. Fiz conta aqui mostrando quanto custaria cada estádio e quanto custou no final. Uma quadrilha, eu vou repetir para ninguém ter dúvida. Uma quadrilha nessa FIFA, já tem lá gente presa e o outro teve que sair com habeas corpus porque os caras tomam tudo do país sem imposto. Mas eu e você temos que pagar nossos impostos. Eu e você, quando chega no fim do mês, nós não podemos não ter dinheiro para mandar um filho nosso até para ir ali na esquina de férias. Mas temos que pagar imposto. A FIFA entra aqui, faz o que quer e vai levar o dinheiro limpinho. FIFA que toda hora está metida em traquinagem e delinquência. Então eu estou falando isso porque eu falei desde o início. O jogador de futebol não tem culpa. Tem culpa.
desculpa, ele entrou lá, jogou, joga pior do que o outro. A questão é ficar vendendo uma ideia para um país, e essa é a primeira parte da história, uma coisa que não se concretizará. Mas a pergunta é, todos os sonhos do nosso país, da nossa maior paixão, que é o futebol, eles não podem estar combinados com os nossos sonhos de cidadão. Não podem. Mas se a gente ganha essa Copa, adeus viola. Isso tudo ia se capitalizar para uma eleição que vem aí. E aí tem uma questão que uma criança de 12 anos, 12, que é a minha filha, disse que eu quase caí para trás. Pai, futebol é futebol, agora nós vamos para a eleição, que é isso que importa. E aos 12 anos, ela tem essa noção do que é ser cidadão, e é o que nós temos. Porque agora, toda essa corrupção dessa Copa do Mundo vai aparecer. A polícia no Rio de Janeiro já meteu um monte na cadeia, porque não é só o roubo nesse monte de estádios que fizeram sem a menor necessidade. Não. Eles vendem até o ingresso da Copa do Mundo. O sujeito lá da FIFA, o metido na tal da FIFA, ganhava 1 milhão por cada jogo. E somos nós, eu e você. Nossos filhos, e não estou dizendo dos meus, porque graças a Deus eu consigo ter um pouco mais de possibilidade, mas quando eu falo nossos, é porque eu sou um brasileiro. E eu não sou brasileiro para ficar gritando o gol. Isso eu grito porque gosto de futebol. Mas não. É preciso ter uma consciência. E nós escapamos. Se nós vamos chorar 7 gols, nós escapamos, graças à Alemanha, de uma armadilha maior. Porque era a conta que a gente ia pagar comemorando o título mundial, e temos um país contaminado por uma vitória, e aí muita coisa de ruim poderia acontecer. O que nós precisamos, na verdade, nesse momento, eu vou dizer o que é. É muito Ministério Público investigando as contas da Copa do Mundo, é muito Tribunal Superior Eleitoral fiscalizando campanhas para que a gente aproveite a dor da derrota e a lição da derrota para escapar da armadilha de achar que está tudo bonito. Eu vi um monte, nesse cronista esportivo aí eu vi um monte, falando no início que a Copa ia ser ruim, que isso ia ser ruim. Quando o Brasil começou a passar de fase, começou Copa das Copas, Copa das Copas. E agora é Copa de quem? Eu quero saber qual é a autoridade agora que vai vir a público para dizer não é bem a Copa das Copas, não. Foi um engano, tomamos de 7 da Alemanha. Mas como eu acredito, e eu acredito firmemente em ditado, em máxima, há males que vêm para bem. É óbvio que eu queria ser campeão. É óbvio que eu pedi, né? Eu pedi para que os meninos do grupo de Belo Horizonte regravassem a música do Cidade Alerta. Eu pedi para minhas meninas, colegas que trabalham comigo, minhas companheiras, para que elas botassem a camisa da seleção, que eu também coloquei, para a gente brincar com a felicidade. Mas já que não nos dão a felicidade, tem uma outra coisa. É hora da gente não brincar com a realidade. Brincar com a felicidade era brincar de Brasil campeão, mas ter um olhar atento. Brincar com a realidade, não. É hora de nós encararmos agora a realidade de uma Copa superfaturada, de uma campanha maciça
de marketing que poderia favorecer esse ou aquele na eleição, não me importa. Mas também é hora de uma coisa fundamental. Fundamental. É acabar, porque evidentemente a frustração de uma derrota pode levar a oportunistas saírem pelas ruas em manifestações de quebra-quebra. E isso também tem que ser reprimido. Tem que se parar com os negócios de quebra-quebra e não aproveitar a hora. É hora da polícia conter qualquer tipo de quebra-quebra, porque a hora não é hora de reflexão, é hora de se largar, né? O que a gente raciocina com uma bola no pé para usar o nosso cérebro que parece uma bola para a gente criar um novo país. Mais do que isso, fazer desse país uma nação. Fazer com que o futebol tenha a sua importância, porque tem para mim, né? Eu gosto, adoro ficar vendo. Trabalhei 17 anos correndo atrás de uma bola. Se eu não gostasse, eu era débil mental. Não, mas eu sei o papel e o lugar. Eu sei o papel e o lugar do futebol. Agora é hora de colocar na cadeia aqueles que fizeram estádios superfaturados. É hora de me perguntar e responsabilizar, sei lá quem, que mandou fazer 12 estádios sem necessidade. E agora, antes, tudo isso ia ser camuflado pela sensação de vitória. Mas agora, como infelizmente, para minha tristeza e a sua, nós não vamos ser campeões, ok, vamos aproveitar para fazer o nosso melhor gol, que é o gol da cidadania, que é o gol que pode transformar o país para aqueles que precisam, não ganhando esmola de programa social, mas ganhando todas as possibilidades do mundo para que possam crescer e nós termos novas gerações de cidadãos. E acabar com a farsa do marketing político. É hora da cidadania. É hora da gente levantar, já que não deu para levantar a Copa do Mundo do futebol, que a gente comece um jogo de cidadania. É hora, agora que a gente vai entrar no corredor da eleição, da gente escolher as pessoas certas. Escolher sem a conversa do marqueteiro, sem a coisa da promessa. Não é responsabilizar esse ou aquele porque perdeu, porque isso faz parte da rotina do jogo. Mas é responsabilizar os verdadeiros culpados por o país ser assim. Que aí, talvez, eu possa um dia, quem sabe, fazer um Cidade Alerta até com outro jeito, até mais alegre do que eu tento fazer. E essa é a ideia. Portanto, nós perdemos o jogo da bola, mas podemos ganhar o jogo da vida dos nossos velhos que não têm condições, da vida das nossas crianças jogadas nas ruas, da vida daqueles chefes de família que não conseguem um emprego, ou se têm emprego, são empregos que representam verdadeiros trabalhos escravos. Então essa é a hora. É a hora da mudança. E eu fico feliz de falar aqui desse jeito, não pela derrota, porque eu estou falando desde o início a mesma coisa. Se vencesse, eu ia só mudar uma coisa. E eu ia dizer, vencemos o jogo da bola. E agora vamos vencer o jogo da moral, o jogo da ética, o jogo de uma nação. É o que eu falaria. A única coisa que muda no que eu estou falando, que eu e você estamos conversando, é uma só. É a nossa tristeza de perder o jogo da bola. Mas seguramente há de ser muito para nós, principalmente nós adultos, será a nossa felicidade de ver um país muito mais alegre, muito mais feliz, para
acabará a violência social, questão de segurança, as pessoas terão um horizonte, as crianças poderão ter grandes escolas e isso será a maior vitória. Talvez seja a maior lição que nós tenhamos que tirar agora de uma dor para transformar numa felicidade plena e perene. Pode ter certeza. E vou dizer uma coisa, vamos tocar a vida, correto? Porque a gente tem muito mais coisa importante agora, porque a nossa luta agora é para excluir aqueles, correto? Metidos em corrupção, metidos em traquinagem, malandragem da política e virar o jogo para a gente fazer um novo país. Quem sabe até um milagre, Percival ressuscitar.